Glória a Deus, acharam? Coloca a mão sobre a apostila aqui e diga: Senhor Jesus, meu coração está pronto e aberto. Me dê entendimento, Deus, para que eu possa aprender e alcançar do Senhor a minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, ó, 5 passos da vitória. Os tópicos são a fé que nunca removeu montanhas. Primeiro passo, ter fé em Deus. Segundo passo, falar ao monte. Terceiro passo, não duvidar no seu coração. Quarto passo, crer que se fará aquilo que diz. Quinto passo, tudo que disser lhe será feito. E a nossa posição de filhos de Deus. Através do profeta Oséias, o Senhor diz que a causa de seu povo está sendo destruído é a falta de conhecimento. Oséias 4:6. Nesta segunda lição do curso Fé, vamos adquirir um pouco mais do entendimento que nos ajudará na caminhada rumo à vida abundante trazida por Jesus. Um dos pontos mais importantes e polêmicos deste estudo é a falsa declaração de que a fé remove montanhas. Por mais estranho que possa parecer, ou por mais que possa chocar, a verdade é que a fé nunca removeu um só grão de areia. Veremos, entretanto, a importância da fé e o que ela pode fazer por nós. Aprenderemos que devemos nos dirigir ao problema e ordenar que ele saia de nossa frente, da nossa vida, e que se lance ao mar. E ainda veremos que duvidar no coração é o bastante para que todo o trabalho seja desperdiçado, impedindo assim a realização da obra de Deus. Uma das mais profundas declarações sobre a determinação é o tópico a ser estudado sobre a declaração do Senhor Jesus. É crer que se fará aquilo que diz. Aqui está o segredo que produz o milagre. Para encerrar, temos a afirmativa do Mestre de que tudo o que dissermos nos será feito. Os 5 passos da vitória são o ideal a ser seguido por quem quiser de fato tornar-se vencedor em todas as coisas, em Cristo R.R. Soares. E aqui começamos, ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando-se a ela, não achou senão porque não era o tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11:12, do 14, depois do 20 ao 23. Aqui, irmãos, nós vemos então onde nós vamos estudar. O missionário, ele usa uma passagem sobre a figueira que secou. A Bíblia diz que o Jesus, ele estava caminhando sentido Betânia, de Betânia sentido Jerusalém ali, sentido Betânia no caso, e quando ele volta de tarde, o Pedro nota que a figueira que ele havia amaldiçoado pela manhã, ela estava seca desde as raízes. Só que na ida, Jesus, ele sai do caminho, que ele estava trilhando ali, para ver se ele achava figo. Claro, a Bíblia diz que não era tempo de figos, mas o figo, na verdade, a folha do figo, da figueira no caso, ela é produzido através do fruto. Ou seja, para ter folhas numa figueira, é preciso que nasça um fruto, amém? E do fruto, grande parte do fruto depois de aberto, ele se torna aquelas folhas que você vê numa figueira. Ou seja, se tem folhas, deveria haver o quê? O figo nela. Então, quando Jesus sai, ele percebe que aquela figueira,
ela havia enganado, ou seja, ela mostrava ter frutos, mas não tinha. E aí Jesus, ele toma uma atitude, ele diz para aquela figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. E no mesmo dia, no final da tarde, aquela figueira estava seca desde as raízes. Essa é a base que o missionário tirou para ensinar a segunda lição. E aí Jesus fala assim para Pedro: qualquer que disser, tem de fé em Deus, qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. E aqui o missionário começa explicando então o curso fé. O texto de baixo. Esse texto fornece inúmeras lições. A parte em negrita é a que vamos estudar nesta lição. Aí diz assim, a fé que nunca removeu montanhas. Durante séculos, milhares de pessoas têm encontrado inspiração nesta narrativa. Também foi deste relato que alguém, sem ter o trabalho de verificar bem, cunhou a célebre frase: a fé remove montanhas. Frase bonita, conhecida em todo o mundo, crida e recitada por milhões de pessoas, até mesmo pelos inimigos da fé cristã. Frase que não aguenta o menor confronto com as Escrituras, por ser mentirosa. E aí ele diz, e lembro-me bem de quando disse aos nossos pastores que a fé não removia montanhas. Eles se entreolharam e depois, numa atitude de espanto, me perguntaram: como é que é? O mesmo sempre acontece quando em nossas igrejas eu digo ao povo que a fé não remove montanhas. É compreensível este espanto e, na verdade, esta é uma das razões porque tanta gente com tanta fé não recebe praticamente nada de Deus. Nessa história relatada por Marcos, vamos estudar os versículos 22 e 23 do capítulo 11, e neles encontraremos os 5 passos da vitória. O missionário deixa claro aqui que essa frase, a fé remove montanhas, ela não existe, e ela não está na Bíblia realmente. Eu me lembro que o meu pai, ele sempre citava para a gente, desde criança, aquela frase também: a 1000 chegarás, ou 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Talvez vocês já ouviram também essa frase. Ela não existe na Bíblia. Eu me lembro quando me converti, eu fui procurar essa frase na Bíblia. E depois de ler a Bíblia, tudo, vasculhar, não achei. Eu perguntei para um pastor mais antigo, e ele falou: não, isso não está na Bíblia. Mas as pessoas sempre diziam. Eu pensei, podia estar num dos livros apócrifos, então não apócrifos, né? Mas não está em lugar nenhum. Mas são frases que a pessoa, ela olha para a palavra de Deus e ela acha bonita citar. Como outras frases, como o cair é do homem, levantar é de Deus. Como, por exemplo, aquela que você tem o livre-arbítrio. Você nunca vai encontrar lugar nenhum da Bíblia que diz que você tem o livre-arbítrio também. Mas são coisas que as pessoas leem e deduzem. Só que, na verdade, elas muitas vezes nos levam ao erro, à falha. Por exemplo, algumas pessoas sempre citam, no momento de luta, de adversidade, que a fé remove montanhas. E realmente, ela pode ter muita fé. Mas não adianta eu apenas ter fé, esperando que essa fé, ela possa remover alguma coisa da minha vida, porque ela não vai. E aí ele explica aqui, no primeiro passo, ter fé em Deus. Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em quem? Em Deus. Marcos 11, 22. A nossa fé tem que estar em quem? Só em Deus. Muitos creem em Deus também em outras coisas. Alguns na sua igreja, outros no pregador, outros na Virgem Maria, alguns santos e em lugares especiais, e há certas pessoas que chegam ao absurdo de fazerem peregrinações a cemitérios para colocar a mão no túmulo de alguém, um túmulo de alguém que morreu injustiçado e que, segundo elas, estaria operando milagres. Essas pessoas jamais conseguirão ter fé em Deus, pois a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quem age desta maneira, além de não estar ouvindo a Deus, está praticando exatamente
o que a Bíblia condena. Algumas pessoas têm o hábito de se prostrar diante de alguma coisa, de dizer porque alguém passou por algum momento difícil, uma adversidade, ela até canonizar as pessoas. Eu me lembro uns tempos atrás que tinha uma imagem no lugar que ela chorava, saía lágrimas dela. Não sei se vocês se lembram disso, alguns anos atrás. E essas coisas não acontecem só nas religiões, não. No meio evangélico também acontece. Eu já vi um movimento que dizia que tinha aquele movimento dente de ouro, lembra dessa fase? O pessoal falava que aparecia, as pessoas iam lá numa vigília e aparecia dente de ouro na pessoa. Eu começo a pensar, por que Deus, se Ele me dá o dente no comum, por que Ele me daria dente de ouro? Não é verdade? Dependendo do lugar, a pessoa ela vai perder o dente no dia seguinte, é verdade ou não é? Você imagina alguns lugares que você morar no Brasil, você chegar com dente de ouro, você vai sair banguelo no outro dia. Então Deus não estaria sendo inteligente, concorda comigo? Imagina você passando por uma luta, uma adversidade, você está com o dente, a boca cheia de dente de ouro. Você vai ficar banguelo de novo. É verdade ou não é? Está com aquela boca, aquele sorriso. Então não consigo imaginar Deus colocando dente de ouro em alguém. Amém? Se Ele pode me dar o de ouro, Ele vai me dar o natural, que seria o perfeito, o correto. Amém, igreja? Mas muita gente acredita e vão atrás dessas coisas, dessas mentiras. De vez em quando você vê falar de pessoas que diz que tem o poder sobrenatural, que faz coisas se moverem e logo depois você descobre que é mentira. Mas por que as pessoas são enganadas? Porque elas colocam a confiança dela em pessoas, coloca confiança no homem, coloca confiança na minha igreja é a melhor. Hoje ela é, você tem que estar firmado sobre a palavra de Deus, amém? A melhor igreja é aquela que a palavra ela é pura, que é verdadeira, que te ensina o evangelho. Se você vai no lugar, a igreja pode ter nome, pode ter tudo, se ela não te ensinar a palavra de Deus, você vai estar perdido, você vai caminhar na direção contrária a Deus, está entendendo isso? Hoje as pessoas estão buscando revelações, o que o pastor revela, então a pessoa quer saber. Na verdade, se você observar, qualquer pessoa que dá ouvido a qualquer tipo de instrução que não venha da palavra, ela está pedindo para ser enganada, ela está pedindo para ser levado fora do caminho de Deus. Você não tem que ouvir o pastor, você não tem que ouvir o irmãozinho, a irmã, você tem que colocar a tua fé no que a palavra diz. Quando a palavra te fala algo, ali você pode cobrar Deus. Deus, a sua palavra diz assim, então eu creio que isso vai se cumprir. Amém? Mas quando eu ponho minha fé em homens, não vou alcançar nada dele. E alguns têm a fé, às vezes no Padre Cícero, outros têm a fé no missionário Soares, tem gente que tem a fé no padre tal, e assim por diante. A minha fé tem que estar onde? Em Deus. Diga graças a Deus. Então o primeiro passo que eu tenho que ter é minha fé em Deus. E aí ele diz assim, ó, lá na sequência aqui. A palavra de Deus nos informa que a fé aqui diz, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se, e é a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Quando damos ouvidos à palavra de quem? Então a fé vem da onde? Do ouvir e ouvir pela? Então se eu ouvir e ouvir o pastor, vou ter fé? Não, eu posso ser iludido. Eu vou ter fé quando eu ouço a palavra de Deus. Aparece no nosso espírito uma certeza de que aquilo que a palavra revela nos pertence. Isto é o que é fé. E esta é a fé que precisamos ter em quem? Em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus, só nele. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de... Então, todas as vezes que alguém se prostra diante de uma imagem, ela se prostra diante de qualquer tipo de quadros, ou num túmulo, ou então você fica se prostrando diante de alguma revelação,
você está simplesmente dando a glória que era para ser de Deus a outrem. Ou seja, Deus se retira, ele não vai cumprir, porque o que pertence a ele é dele, a glória é dele. Então Deus não vai estar naquilo ali. Por isso que dizemos sempre que atrás de toda imagem de santo fica um demônio. Para quê? Para receber a adoração que pertence a Deus. Como Satanás quis de Jesus. Lá no deserto ele fala para Jesus: se prostra diante de mim, me adora, que eu te dou tudo isso. Então para o diabo ele é interessante, ele quer a tua adoração. O diabo ele quer lhe ver atrás de qualquer imagem, de qualquer objeto que de alguma forma atrai o misticismo ou o canonismo ali, para que você possa de alguma maneira ficar dando adoração para ele. Só que Deus fala lá em Isaías, a glória que pertence a ele, ele não vai dar outra. Ou seja, se eu quero alcançar algo de Deus, a primeira coisa que eu preciso fazer é me inclinar somente para Deus, sem nenhuma interferência, sem nenhuma representação entre eu e Deus. Tem que estar eu diante de quem? Do Senhor Deus. Diga graças a Deus. E aí o segundo passo, ele diz aqui, ó. Segundo passo, falar a quem? Ao monte. Olha o que diz agora. Qualquer que disser a este monte, Marcos 11, 23. Nós temos que falar ao quê? Ao monte. Ao problema, à miséria, à doença, à dor, que saiam da nossa vida e que remove montanhas e o que remove montanhas é a nossa palavra. Ou seja, quando Jesus ele diz ali, qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, ele está dizendo ali, o que vai fazer aquela montanha se mover não é a fé que você tem, não é o poder de Deus que está em você, mas ele está dizendo ali, é a palavra que sair da tua boca. Ou seja, quem que deve falar? Qual que é a palavra de quem que vai fazer aquele monte se mover? De Deus? Sim ou não? É? De quem que é? É a nossa. Ou seja, é eu que preciso falar. Primeiro eu tenho que ter fé em Deus. Aí ele fala depois, qualquer que disser a esse monte, qualquer que voltasse para o monte e mandar o monte sair, ele está dizendo que o monte vai sair. E que monte é esse, pastor? Esse monte é a dor que tiver no meu corpo, esse monte é uma paralisia, é uma enfermidade, esse monte é uma dívida, um desemprego, esse monte é uma mágoa, uma revolta do coração. O monte é todo tipo de adversidade que de alguma maneira eu permiti que se alojasse na minha vida. Então Jesus te deu essa autoridade para que você não aceite mais aquilo na tua vida e ordena que ele saia. Então ele continua dizendo aqui, ó, o finalzinho do texto que eu li aqui, o que remove montanhas é a palavra de Deus. Ele diz o quê? Não, a nossa palavra. Diga graças a Deus. Pulando aqui na sequência agora. É claro que a fé é necessária. Ela é o primeiro passo para o quê? Para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra de Deus não será feita. Após termos fé em Deus, temos que fazer o quê? Falar na montanha. Tem muita gente que ela está sempre dizendo, pastor, eu tenho uma fé muito grande. Quando você fala com alguém que ela não está convertida ainda, e você vai explicar para ela que ela precisa estar diante de Deus, ela sempre gosta de ressaltar que ela tem uma fé muito forte, uma fé muito grande. Ela costuma dizer, pastor, a minha fé é muito poderosa. E realmente a fé, todo tipo de fé em Deus, ela é poderosa. Só que a fé em Deus, sem os passos seguintes, o missionário está dizendo aqui que é em vão. Não adianta, então, eu estar cheio de fé, mas eu não fizer aquilo que é necessário para que eu seja abençoado. Tudo que você fizer, existe um caminho. Por exemplo, nós sabemos que a eletricidade vem da água, não vem? Precisa de uma turbina girando, não é? Aí ele emite, vem essa energia até os locais necessários, o Cláudio entende melhor. Ele está até me ensinando outro dia como é que absorve lá de um equipamento que ele tem inventado, né? E aí eu sei que quando eu ligo aqui na tomada, alguma coisa, o rádio, o som, tudo funciona, amém?
Mas se eu pegar simplesmente, catar a tomadinha aqui do som, colocar no baldinho de água ali no chão, vai funcionar? Não vai. Existe um caminho para que a energia ela chegue através da água, amém? Até a tomada da minha casa. Existe um caminho também que você precisa entre ter fé em Deus e o milagre concluído. E o que é esse caminho? O primeiro passo é ter a fé, mas o segundo passo é eu falar ao problema. Se eu esperar que só a misericórdia de Deus venha e faça na minha vida, eu posso passar a vida toda aguardando e aquilo não acontecer na minha vida. Por quê? Porque Deus estava aguardando você dar o segundo passo, o terceiro passo, para que Ele pudesse dar o passo que pertence a Ele. Amém, igreja? Então, a única forma de acontecer o que você quer é quando você colocar isso por prática. Você realmente falar ao monte. Tem gente que fala, mas não ao monte. Tem gente que atrai para a vida dela o monte. Por isso que ela tem que tomar muito cuidado. Tem gente que ela chega para o irmão e fala, olha, já te avisei, você vai quebrar a cara. E outro fala, vou mesmo, mãe, não sei o quê, não é assim? Já assume a maldição. Você pode não entender, mas você está falando ao monte. E a sua palavra, ela vai gerar coisas. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que saem da minha boca. Amém, igreja? Continuando. Onde que eu parei? Costume exemplificar, é isso? É isso mesmo? É. Costume exemplificar assim. A fé é o combustível e a palavra é o quê? O veículo. Nenhum veículo anda sem o quê? Combustível. E nenhum combustível remove montanhas. Ou seja, apesar do combustível ser importante para o carro, amém? Fazer um carro se mover, ele não é capaz de mover uma montanha. Agora, se você engatar alguma coisa no carro e puxar, vai mover, não vai? Mas você precisa do quê? De algo que vai fazer o carro se mover. Amém, igreja? E é isso que às vezes a gente não faz. A gente tem a fé, tem o que precisa, mas não colocamos por prática. Outro dia, conversando com o Cláudio aqui mesmo. O Cláudio ele inventa umas coisas. E outro dia ele estava falando que é possível, né, gerar uma energia muito grande, não é? De um pequeno lago. Não é isso que você falou? Aí a gente paga tão caro na energia, e realmente o que ele fala lá, tem a instrução tudo dele, e outras coisas que ele faz. Aí a gente começa a pensar, a gente tem tudo que precisa para ter de sobra aquilo que é necessário para a gente. Mas às vezes a gente não coloca isso por prática. O Cláudio mesmo, né? Está esperando, né? Olha lá, está aguardando um tempo. Diz que um dia ele vai colocar. E é verdade. O que ele passou ali é uma coisa importante, realmente, fácil. Mas, claro, existe um tempo que ele vai esperar para isso. Mas tem muita gente que já podia ter colocado por prática a fé que tem. Não é verdade? Mas quando que você vai começar a falar esse monte? Quando você vai começar a determinar para essa montanha sair? Quando você vai mandar exigir que esse mal bata em retirada? Enquanto você não fizer isso, aquele combustível que você tem vai estar ali, mas não vai mover nada. Amém? Pastor, a minha fé é muito grande. Você vai ter toda a fé do mundo, mas vai continuar sofrendo, padecendo, passando por aperto. Mas a hora que você começar a falar o mal, sai da minha vida em nome de Jesus, bata em retirada. Pastor, vê aquela dor, já manda essa dor sair, repreende. O poder de Deus vai ter que entrar em ação. Amém? É o meio que Deus nos ordenou. E aí diz assim aqui embaixo, ó, Deus é um Deus de fé, isto é, Ele possui toda a fé. Ele é perfeito, no entanto, no início, quando o Senhor criou os céus e a terra, Ele não ficou dizendo para si mesmo que tinha fé para criar o que quisesse, que assim, numa hora dessas, criaria uma porção de coisas. Ao contrário, diz a Bíblia que Ele, o Senhor, agiu segundo este princípio que estamos estudando. E disse Deus, e o resultado nós conhecemos. Rapidinho na Bíblia, Gênesis 1, vamos lá? O versículo 3, tá? Gênesis 1, versículo 3. Como que Deus fez? Gênesis 1, versículo 3. Como é que Deus fez? E disse Deus, e houve o quê?
O missionário diz ali, o Deus não ficou falando, olha, um dia eu tenho tanta fé, um dia eu vou fazer um monte de coisa aí. Deus não ficou fazendo isso. Mas Deus simplesmente chamou a existência. Só quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus, Ele falou que Ele fez você semelhante a Ele. Então, quando eu quero algo, eu preciso colocar o mesmo princípio de Deus. Se Deus disse, haja luz e houve luz, você precisa da cura, você tem que fazer o quê? Dizer, haja o quê? Cura, haja libertação, haja prosperidade, saia demônio, saia angústia, saia tristeza. Você tem que chamar a existência, haja prosperidade. Você quer uma casa, você quer ter aquilo que você deseja, você tem que chamar a existência. Parece uma coisa boba, né? As pessoas dizem que é algo bobo isso. Já vi pessoas zombarem. Mas existe faculdade para isso. Existe cientista, amém? Que estuda o poder do desejo positivo. Só que Deus te ensinou, está claro na palavra. Ele disse, você tem que chamar a existência. Alguns passam tempos ali dizendo para o universo, não é? Olhando para o céu dentro de casa, dizendo, universo me dá. O universo não te dá nada. Só que o poder de Deus te dá, amém? Só que lá fora eles ensinam o princípio que Deus nos ensinou de uma maneira errada. E ainda assim tem gente que alcança alguma coisa, porque está chamando coisas boas. E tem muito crente ali esperando, um dia Deus vai ter misericórdia. Ele já teve, deixou tudo que você precisa, você só tem que fazer o que Ele fez, chamar a existência e o milagre vai acontecer. Diga graças a Deus. Terceiro passo, depois que eu chamar a existência, volta na apostila lá, terceiro passo. Depois que eu chamar a existência, eu não posso duvidar no meu coração. Está escrito ali, ó, não duvidar em seu coração. E não duvidar em seu coração, Marcos 11, 23. Aqui está praticamente a chave de tudo. Você pode ter fé em Deus, falar ao problema, que saia de sua vida e esperar que assim aconteça. Mas se lá no fundo do seu coração, no íntimo do seu espírito, você duvidar, pode esquecer o que você determinou. Tenho observado que sempre que peço algo ao Senhor, ou quando determino que algo aconteça e não recebo, é porque lá no meu íntimo, eu o quê? Duvidava. Isso é uma realidade. Quantas vezes eu já vi gente orando, e a pessoa depois fala assim, pastor, como é que eu sei se Deus ouviu a minha oração? Se você já pensa em como que Deus poderia ter ouvido e como que você vai saber disso, é sinal que você já não crê. Amém? Porque quando você crê em alguma coisa, a convicção está dentro de você. Você quer ver uma coisa? Esses casais que estão casando pela primeira vez, eu costumo dizer que casar pela primeira vez é por fé. A segunda vez já é por teimosia. Amém? A primeira é por fé. Por que eu falo que a primeira é por fé? Você chegar para um casal que está começando a vida e falar assim, vocês querem se casar e se der errado? Eles falam, vai dar certo. Mas ninguém vive de amor, mas eles falam para você, não, mas nós vamos conseguir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é assim? E às vezes você olha ali, está uma tragédia anunciada, não tem? E eles olham e falam o que para você? Vai dar certo. É verdade ou não é? E às vezes dá certo. Mas por que deu certo? Eles não conseguiam ver algo dando errado. Dentro deles havia convicção. Você tenta convencê-lo que vai dar errado, não vai conseguir convencer. Pastor, mas aí deu errado por quê? Pode ter certeza que não foi por causa de qualquer coisa que a gente viu. O que deu errado ali, pode ter certeza que foi alguma coisa externa. Porque havia fé. Claro, no segundo, eu acredito que no daí para frente, aí você já tem aquela experiência e pode dar errado de verdade. Aí você já fica mais esperto, né? Acho que daí já não tem mais a fé. Aí você já fica mais daquele assim, meio incrédulo, né, com as coisas. Aí que mora o grande problema. Tem gente que fala, eu não tenho fé para fazer isso de novo. Mas é isso onde eu quero chegar a isso. Não adianta eu dar um passo na minha vida que lá dentro do meu coração eu não consigo acreditar. Ou seja, você vai construir alguma coisa. Você vai fazer algo para a tua vida. Mas você está inseguro? Nem faça. Porque aquilo não vai dar certo. Aquilo vai dar errado. Amém? O missionário, ele reconhece, ele diz coisas que ele determinou que ele não conseguiu. No fundo, quando ele para pensar, ele tinha uma certa duvidazinha. Ele pensava lá, pode não dar certo. Irmão,
Tem muita gente que está perdendo bênção por causa disso. Ele até determina, ele até chama a existência, mas bate aqueles 5 minutos de tristeza ali, de pensamento negativo, e ele começa a falar, e se não der certo? E se der errado? Ou seja, tudo que ele fez, a fé que ele tinha já ali no coração, o que ele tinha determinado, às vezes é jogado tudo fora. O missionário fala aqui depois, olha no 3º parágrafo aqui, ó. Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar muito bem sugestionada, de todos os modos possíveis, mas se no coração duvidar, nada iremos, porque Jesus deixou claro, e não duvidar no coração. Então, se eu crer, pode ter certeza, vai acontecer. Mas se lá dentro de você tiver dúvida, não faça. E isso é uma coisa tão importante. Tudo que você fizer nessa vida, se tiver com a dúvida dentro do coração, para aquilo ali, continua meditando, continua lendo, orando a Bíblia ali, lendo na palavra, continua buscando mais um pouco em Deus, até que você realmente possa ter convicção. Quando você tiver convicção, as coisas vêm. E o mais interessante, quando você está convicto, você nem fica tão preocupado. Pode observar, a maioria das bênçãos vem daquele momento que você não está ligando muito. Quando você está descansado, não tem dúvida, não tem inquietação, não tem ali no coração ali algo te perturbando, aí as coisas fluem. É verdade ou não é? Observe que as melhores coisas da sua vida vêm naquele momento que você não está nem aguardando mais. Seu coração descansou, está limpo. Aí acontece. Então chame a existência. Você quer algo para a tua vida? Profetiza. Mas tenha convicção dentro de você. Amém? E aí ele diz depois, o 4º passo. Crer que se fará aquilo que diz. Virando a página aí, diz assim lá, ó, mas crer que se fará aquilo que diz, está em Marcos 11, 23. Diz assim, ó, esta é a consequência natural do 3º passo. Se não duvidarmos no coração, devemos crer. E quem crê, se expressa. Observe que aqui Jesus não está dizendo que devemos crer, que receberemos aquilo que pedimos ou oramos, mas sim o que dizemos. Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção ou virem algum sinal. Esta não é a fórmula bíblica para recebermos as bênçãos. Pois se alguém vê, não precisa crer. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos que agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. Temos que crer que se fará o que falamos. E isso é uma coisa realmente interessante, igreja. Toda pessoa que ela crê, ela se expressa de acordo com a fé dela. Uma pessoa convicta, você percebe no falar dela, você percebe na postura dela, que ela realmente está crendo. É verdade ou não é? Você não vai ver uma pessoa que ela crê na cura dela, ficar pensando de vez em quando que pode dar errado. Ela não acredita assim, como eu falei do casamento, ela não consegue pensar que vai dar errado. Dentro dela, ela sabe que vai dar certo. Mesmo tendo tudo podendo dar errado, mesmo tendo certeza alguma, ela só consegue enxergar aquilo. E a postura dela, a fala dela, a maneira dela agir, sempre vai estar de acordo com aquilo que ela está crendo. A pessoa que ela tem dúvida, você pode ter certeza, apesar dela segurar, impedir de confessar a dúvida, a postura dela vai ser sempre negativa. Você vai falar, ela vai ficar meio assim. Será? Ela vai ficar pensando. Ela pode não dizer que está duvidando, mas a postura dela vai ser uma inquietação, vai ser uma preocupação. É verdade ou não é? Porque é aquilo que está dentro dela. Então ele está dizendo aqui para nós, ó, não sei onde que eu parei aqui, me esqueci. No 5º passo é esse? No 4º? Então podemos dizer que crer é lutar contra isso? É isso mesmo? Né? É lutar contra as evidências. Crer também significa acreditar que já está sendo feito aquilo que
Por que a gente confunde aqui ensinando, irmãos? Essa é a terceira vez do dia. Amém? Então você faz de manhã, você vai fazer de tarde. Fica aquela intenção, eu já passei por aqui, né? Aí está aqui o quinto passo. Ó. Quinto passo, tudo o que disser lhe será, tudo o que disser será feito. Este passo já não é nosso. Ele é de quem? Do Senhor. Vamos recordar nossa parte no processo do recebimento das bênçãos. Qual que é o primeiro passo, igreja? Temos que ter fé, a certeza das coisas que se esperam em quem? Em Deus. Só nele, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Segundo passo, devemos nos dirigir ao problema e com voz de autoridade ordenar que saia de nossa vida. Ato contínuo. Não podemos permitir que o nosso coração duvide. Em seguida, precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito. E então teremos a obra feita. Por quem, igreja? Quem que vai fazer? Por Deus. Certamente será pelo poder de Deus. Pastor, é eu que vou fazer acontecer? Não. Você vai dizer ao mal. Amém? Você vai falar ao monte. Mas quem vai realizar a obra é o poder de Deus. E aí ele diz aqui, ó, a nossa posição de filhos de Deus. A nossa posição como filhos de Deus é altamente privilegiada. Por quê? Porque somos nós que fazemos a diferença. A bênção de que precisamos não depende mais do Senhor, e sim de nós. É diferente, né? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta na proporção em que aprendemos a verdade. Agora que sabemos como fazer o poder de Deus agir em nosso favor, não podemos ficar nos enganando, tentando fórmulas mágicas inventadas por qualquer pessoa. Aquele que quer realmente vencer, quer realmente vencer, há de tomar as suas decisões sobre o que a palavra revela, pois a própria palavra que trará a libertação que ela deseja. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João 8:32. Amém? Meus irmãos, aqui está a segunda. Vamos colocar de pé. Eu vou apressar um pouquinho por causa do horário, tá bom? Os irmãos já vão passar com o manto. E aí agora você vai colocar por prática o que você aprendeu. O que você aprendeu? Que eu preciso ter fé em quem? Em Deus. O que você vai receber de Deus? Vai vir pela misericórdia ou vai vir porque você vai determinar a tua vitória? Porque você vai determinar, amém? Depois que eu determinar aqui, eu preciso o quê, pastor? Crer dentro do meu coração, não deixar entrar dúvida, amém, igreja? E aí o próximo passo, a Bíblia diz que tudo que eu disser será feito. Esse não é para a gente fazer, esse é Deus que faz, amém? Então o último passo é Deus que realiza. Se eu tiver fé, eu falar ao monte, eu não duvidar no coração, aquilo que eu disser vai acontecer. Feche os olhinhos agora, eleva seu pensamento até Deus. Pai querido e Pai amado, nós aprendemos hoje, meu Pai, o segundo apostila, Pai, que é os 5 passos para a vitória. E nós usamos agora aquilo que nós aprendemos, Pai. Meu Deus, a fé no Senhor nós temos, e ninguém estaria aqui se não tivesse fé no Senhor, Pai, mas falta falarmos ao monte, e alguns estão falando agora, Pai. Eu, por exemplo, Jesus, eu peço que o seu poder esteja sobre esse manto, e quando o teu povo tocar determinando, Pai, e eles vão determinar a salvação da família, a cura, a libertação, a transformação, Pai, o manto está sendo passado agora, e quando eles determinarem, Jesus, que o milagre comece a acontecer, Pai, que o teu poder, meu Deus, passe em cada área. Eu digo agora, Senhor, a todo tipo de maldição, a todo tipo de opressão que cubra essa
dessa família, que tem de alguma maneira estado sobre a casa dessa pessoa, eu digo agora que essa maldição seja quebrada. Eu digo agora que essa maldição comece a sair. Meu Deus, tem mãe orando agora e dizendo: Satanás, sai do meu filho. Alguém está dizendo: vício, vai embora. Alguém está dizendo: desemprego, miséria, opressão da mente, começa a cair por terra agora. Meu Deus, esse pensamento de suicídio, essa depressão, meu Deus, essa pessoa que ela se sente inferior, sem chance de vencer, desanimada, abatida, essa mulher que se sente cansada, Deus, parece que está um sobrepeso sobre ela, a mente pesada, a mente cansada, mas eu paraliso agora, eu digo: vai saindo daí, Satanás, vai saindo de dentro dessa casa, essa angústia, essa tristeza, essa confusão no lar, a confusão no meio daquele casal. Pai, eles estão brigando por nada, uma confusão boba, uma confusão tosca, começa, meu Deus, sem a mínima importância, mas eu paraliso agora, eu estou falando ao demônio da confusão, que coloca desavença, que coloca aquela ira dentro do coração, aquela raiva, a inquietação, vai saindo de lá agora. Demônio do vício, do álcool, da cachaça, demônio daquele diabetes, do colesterol alto, demônio que coloca essa dor no corpo, essa dor no fêmur desta mulher, vai saindo dos ossos dela agora, da cartilagem dos joelhos, vai saindo daí, tendinite, artrite, artrose, reumatismo, enxaqueca, dor de cabeça crônica, vai saindo daí agora, tumor, esse tumor que está na cabeça dela, dele, meu Deus, a pessoa sente uma dor, parece que aquele tumor vai explodir, aquela veia vai estourar, mas eu digo: não vai não, demônio, você vai pegar aquilo que é seu, os teus males, as tuas maldições, e em nome de Jesus sai esse caroço agora, vai sair nessa hérnia, vai saindo agora essa opressão da mente dela, essa tristeza, essa vontade de sumir, sai daí agora, esse cansaço, esse desânimo, essa fraqueza mental, saia, vai embora, em o nome de Jesus. Meu Deus, o próximo passo agora é do Senhor, Pai. Essa pessoa, ela tem fé no Senhor, essa pessoa, ela determinou, Jesus, e essa pessoa não vai duvidar, meu Deus, porque ela crê na Tua palavra, Jesus. Então realiza agora, Pai, faz acontecer o Seu milagre, Jesus. Vai de encontro, meu Deus, os pedidos dessa pessoa, que tudo aquilo que ela está buscando, que ela veja se cumprir sobre ela, em o nome de Jesus. Diga: Senhor, meu Deus, eu recebo a minha bênção, tomo posse da vitória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.